sabe não fala. Quem já sabe não fala. O que vocês acham que a gente vai falar hoje com esse tema? O que vem à sua cabeça quando você olha? Preciso renascer. Reencarnação. Reencarnação. O que mais? Alguém mais? O contrato que a gente faz antes de nascer, né? Que a gente Sim. faz um contrato. Necessidade da evolução do espírito, porque sem encarnar, através da encarnação, da reencarnação que ele consegue. Sim, muito bom. O que mais vocês acham? O que mais vem à cabeça quando você olha essa foto e esse tema? Não tá todo mundo pensando aí na... O que é, irmão? Esse buchão. Buchão? E também o aborto, né, vem na mente da gente, porque a foto nos traz, nos volta isso. Traz isso também. Muito bem. Então, essa palestra, ela tem realmente o objetivo de falar sobre tudo que foi citado, né? E sendo, então, uma abordagem ao aborto, mas nós gostaríamos hoje de fazer uma abordagem menos dura sobre o aborto, né? E utilizando, obviamente, da doutrina espírita para nos esclarecer. E a gente já começa dizendo isso, a razão pela qual o nome não é aborto, e é preciso renascer, porque é um assunto polêmico, né? É um assunto que traz, né, cada um tem a sua opinião, que traz algumas dores, algumas experiências. Então a gente já quer começar dizendo que o nome é preciso renascer, embora a abordagem seja sobre esse assunto, mas é 100% na ótica espírita, com o sentido de nos esclarecer e que por nenhum momento tem um teor julgador, de apontar o dedo para quem concorde, quem é a favor, com quem já fez, com quem já ajudou, enfim, é zero desse estado de julgamento em relação a esse assunto. Então, o objetivo é somente trazer o esclarecimento tirado estritamente da doutrina espírita, porque nós somos uma casa espírita, nós somos espírita, então nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, né, segundo o Espiritismo, então sobre coisas que impactam a nossa vida, né, que fazem parte dela. Tá bom? Então, se aqui, né, a gente está falando de encarnados e desencarnados, tem alguém que já cometeu um aborto, então essa fala é para você. Se tem uma pessoa que pensa que faria, caso tivesse uma gravidez não planejada, também é para você. Se tem uma pessoa que já fez e não tem nenhum sentimento específico em relação a isso, também é para você. E se tem alguém que acha que quem faz um aborto é uma pessoa ruim, também é para você, né? Então, dentro da literatura espírita, a gente encontra um material extenso sobre o assunto do aborto, então tem muitas coisas que quem tiver interesse, depois pode vir falar comigo, do Emmanuel, de André Luiz, e dentro do próprio do irmão X, tem vários né, espíritos que a gente confia ali, que a gente que traz, que aborda esse assunto dentro da doutrina espírita, inclusive o Allan Kardec dentro do Livro dos Espíritos, que a gente vai ficar mais por volta dessas questões do Livro dos Espíritos, tá bom? Então eu vou precisar da participação de todo mundo hoje, eu espero ser uma palestra dinâmica com a participação, porque é o intuito simplesmente de abrir os nossos horizontes e nos esclarecer, todos nós, tá bom? Sempre a gente aprende alguma coisa, mesmo quando a gente acha que já sabe, a gente tem alguma coisinha a mais sobre aprender algum ponto que a gente não parou para pensar antes. Tá bom? Então vamos lá. Então só para começar, colocar a gente no clima, essa mensagenzinha, é um videozinho bem curtinho, agora eu já não sei se vai estar no volume certo, então peraí, se ficar muito alto, desculpa, que eu já não aceitei isso antes. Então vamos só ouvir aqui. Então vamos lá. Oi, meu nome é Bela. Hoje eu tenho 3 anos. E a minha história começa bem antes. Quando meu pai namorava com a minha mãe, eu comecei a existir. E eu era no tamanho de uma sementinha. Mas eu estava ali. A minha mãe ficou com muito medo como eu descobri. Eu tentei falar. Calma, mamãe. Calma.
não viu. Então meu pai teve uma ideia de desligar. Abortar eu. Vê se pode. É quando minha vovó ficou sabendo. Foi muito bom. Eu ouvi a vovó dizendo: desde que eu vou criar essa criança. Os anos que eu nasci, logo que a mamãe me deu pra vovó, ficou doida comigo. Também bonitão assim, o meu pai comigo ser. Até chorou. Agora que eu tô bem grandão, eu entendi que a mamãe e o papai não sabiam o que estava fazendo. Então eu perdoei eles. Agora eles estão pensando até arrumar um nomezinho pra mim, mas já falei, eles têm que gostar de jogar bola. Imagina que eu não existisse, não ia ter graça. Você não acha? Acha demais. Esse videozinho com a vozinha tão bonitinho. Então tá, então agora todo mundo tá no clima. Vamos começar. Então, uma pergunta. Quem sabe não responde. A pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Pode falar, gente. Acho que na hora da concepção. Na hora da concepção. O que mais? Tem alguém que tem uma opinião igual ou diferente? Ninguém nunca pensou nisso? Às vezes a gente já pensa mesmo. Né? Ninguém mais quer arriscar? Ó, falei que tinha que participar. Sozinha? Responde. Quem pode responder todo mundo? A gente acabou de passar por isso lá no estudo do Livro dos Espíritos, né? É mesmo, é verdade. Então tá. Então qual que foi a resposta? Agora quem sabe pode falar, então, vai. A concepção. Concepção. Ali, né? Bem nessa fotinha. Então ali no momento da concepção, né, o óvulo e o espermatozoide se encontram, a gente tem aí o milagre da vida se iniciando. E a resposta então é que o momento onde o espírito se une ao corpo, exatamente nesse momento da concepção. Então ali já existe a ligação espiritual. E é importante a gente lembrar que o espírito já se liga então de forma definitiva a esse corpo, né, em formação. E esses laços fluídicos que existem são ainda fracos e eles vão se apertando e ficando mais fortes até o momento do nascimento. Mas durante esse período eles ainda são sensíveis, são fracos e eles podem se quebrar facilmente, pode ser rompido facilmente, às vezes por vontade do próprio espírito reencarnante ou então por um fator externo. Então, as células se multiplicam, mostrando a vida que já começa ali pulsante nesse momento. Com menos de 30 dias, o coração já começa a bater. E mais ou menos no 14º dia, a gente já vê a formação do neuroblasto, que já é essa expressão do neurônio, do sistema neurológico. Então, de acordo com a embriologia, né, a gente está falando de ciência, a partir desse momento, dessa união, dessa concepção, onde as células ali já começaram a se multiplicar, ninguém precisa fazer mais nada. Esse êmbrio só precisa de nutrição, que ele recebe através da gravidez, e de tempo para se transformar em agente adulto. Ninguém mais precisa intervir, já sabe exatamente a multiplicação de como as coisas vão acontecer para fazer um adulto igual a gente. Então é só o tempo, né, que ocorre ali durante a gravidez para o neném nascer, depois o neném vai crescendo e a gente se transforma. Mas nossa história começa ali e a gente não precisa de mais nenhuma intervenção. Então a nossa participação feminina foi de ter o óvulo e a masculina de ter o espermatozoide. A partir dessa junção, que já não foi nós, né, que fizemos, já é a divindade ali, toda essa multiplicação, o milagre da vida começa ali a acontecer.
Então, esses dois espíritos, no caso a mãe e o espírito reencarnante, estão ali temporariamente, porque é só durante a gravidez, simbióticos. Simbióticos no sentido que estão juntos, mas psiquicamente completamente separados. Por que a gente fala isso? Porque esse espírito, então está falando que o espírito se junta, né, no momento da concepção, mas esse espírito já veio de algum lugar. Então esse espírito já existia, esse espírito não foi criado pelo pai, não foi criado pela mãe, né, foi criado por Deus, ele já existia muito antes da gravidez e ele simplesmente se une àquele corpo, àquele embrião, no momento da concepção. E eles estão completamente separados psiquicamente falando. Então com isso a gente já vê que o espírito, então, da mãe, que o espírito é completamente apartado dos pais, né? Não é o espírito do pai, o espírito da mãe, é um ser indivisível, que é um ser único. E como Jesus já disse a Nicodemos, que o espírito não procede do corpo. Naquela passagem que Jesus conversa com Nicodemos, ele explica, o espírito é do espírito, o corpo é do corpo. O espírito não vem do corpo. Então aqui a gente já vê que o pai e a mãe já não têm essa participação nenhuma, que é um espírito à parte, que está ali se formando. Tá? Quem tiver pergunta, pode fazer. Tá bom? Então aqui, olha, essa palestra são só 10 slides, tá? Mas a gente vai conversar bastante sobre eles. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o estado, vamos fazer um percurso na gravidez durante os meses de gestação e explorar um pouquinho o aspecto espiritual, o que está acontecendo com o espírito durante esses momentos. Mas antes da gente entrar nisso daí, só para a gente olhar um pouquinho, essa foto daqui não é para chocar ninguém. Lembra que a gente falou no começo? Que não tem nenhum sentido julgador, a gente só está aprendendo, nós estamos aprendendo juntos. E é interessante porque eu pessoalmente já vi, porque para quem não sabe, eu sou enfermeira e hoje eu sou enfermeira pediátrica, né? Mas eu trabalhei em Labor and Delivery, né? Fazendo parte no início do meu nursing career. E, então eu trabalhava no nursing, no Labor and Delivery, e eu já vi bastante aborto espontâneo, né? Onde a pessoa perdia, então eu já tive várias oportunidades de ver o bebezinho assim, né? O feto nascer. E esse aqui, por exemplo, é um feto de 14 semanas. E aí a gente tem todo um processo que a gente tem que fazer, enfim. Então vejam bem que com 14 semanas, como a gente viu no slide anterior, 30 dias o coração já começa a bater, 14 dias já começa a formar. Então com 14 semanas, a gente, óbvio que isso aqui não é um feto viable, né, que vai sobreviver fora da barriga. A gente tem aí 20 semanas, 22 semanas, eles começam a sobreviver fora da barriga, porque hoje em dia eu trabalho também com neonatal, então eu vejo meus bebês prematuros, já cuidei de muitos. Então, 20 semanas, normalmente as meninas que dão conta, os meninos é 22 semanas. Mais fraquinho, assim, né? É verdade, não estou indo, pode ver nas estatísticas. Brincadeiras à parte. Mas aí aqui, com 14 semanas, então, já tem essa formação. Então, quando a gente olha para esse corpo aqui, a gente não pode pensar que fomos nós que criamos. A gente não criou esse corpo. Então, o que eu, né, como mulher, nessa encarnação, a minha doação, que eu tenho os meus filhos, foi de dar meu óvulo, que nem fui eu que criei. Fui eu que inventei meu óvulo, que criei meu óvulo, foi Deus. Então eu tenho meu óvulo, o homem tem o espermatozoide, aí tem essa junção, aí sai o corpo, aí sai a vida, que não é então criação nossa, né? Quando a gente para refletir sobre isso. Então aqui a gente tem um corpo que já está todo formado, sem a nossa intervenção diretamente falando. Só de entender qual é o nosso papel. Então, agora vamos mudar um pouquinho para o aspecto espiritual ali. Ó. Então, no primeiro mês, alguém pode ler? Lê, por favor. O espírito entra em um estado de perturbação que aumenta à medida que o laço fluídico entre o feto e o espírito se aperta. Então, ali, lembra, o primeiro mêsinho, onde teve a ligação e a gente falou que os laços são fraquinhos, vão se apertando, se apertando. Então, no primeiro mês é mais ou menos esse estado de perturbação, que é no sentido de que o espírito vai, o processo é esquecer temporariamente quem ele era, para então renascer num novo corpo. Né? Então, esse processo de perturbação já é o início desse processo de esquecimento da bagagem espiritual que ele já tem. Mas segue bem ainda. O espírito ainda tem consciência de si,
Durante os sonhos, conversa com seus futuros pais. Então ele ainda sabe que ele é um espírito reencarnante, ainda tem bastante lembranças das suas vidas anteriores, ou quais sejam que ele lembrava no mundo espiritual, né? E ali já tem muitos sonhos. Quando eu fui ter os meus, o Márcio sempre sonhava com os filhos, eu não sonhava com nada, ele sonhava. Ele falava, vai ser menina, por que vai ser menina? Eu sonhei, eu vi, então ele sabia, do menino, da menina. Então esse negócio de sonhos realmente, né, que se encontram, alguns lembram, alguns não lembram. E o que é interessante é que ele nunca lembra de nenhum sonho, eu lembro de todos. Então, na verdade, eu acho que eu não tive esses encontros e ele teve mais. No terceiro. O espírito sabe que está ligado a um corpo em formação e capta os sentimentos destinados a ele. Então, é importante a gente ver que o período da gravidez, quando a gente fala do psiquismo, né, do espírito. Então você vê que aqui ele sabe que ele está ligado a um corpo de formação e ele já está então começando a captar esses sentimentos que são destinados a ele. E hoje em dia eu aprendi muito isso depois, agora com os meus filhos, né? A minha filha de 16 anos, ela é bem sensível, tem ansiedade, aí a gente estava fazendo terapia com ela já há um tempo, e uma das terapeutas falou, acho que ela tem trauma da gravidez ainda. Aí eu falei, gravidez? Como assim? Então aí eu gostaria de ter tido o conhecimento que eu tenho hoje quando eu estava grávida, como é importante a gente ter, né, essa compreensão de que o feto, ele sente as nossas vibrações, destinadas a ele, ou então as nossas próprias, né, do pai, da mãe, da avó, dos envolvidos que estão ali. Você vê no nosso videozinho ele falando o que a mãe falou, o que o pai pensou, o que a avó falou. Então, isso são coisas que ficam marcadas no psiquismo. Então, é importante para quem, né, ainda vai ficar grávida, enfim, e o pai também, de ter essa, né, compreensão de que o feto, o espírito ali está captando o que a gente está pensando. Então, às vezes, a gente tem uma sensação de medo, uma sensação de que, no meu caso, eu quase perdi fisicamente, né, a criança, então eu passei essa sensação de medo, talvez, para minha filha, sem explicar para ela, não, calma, tá tudo bem, a gente vai fazer, né? Então, de ter essa faz mais sentido para mim hoje em dia, quando a gente estuda essa parte espiritual da gestação. 4º mês. O espírito guarda suas lembranças das vidas passadas no subconsciente. Mãe começa a sentir suas vibrações. Então aqui a mãe normalmente começa a sentir mais, é quando a gente tem, né, às vezes nem todo mundo tem, náuseas durante a gravidez e tudo, então depende, são vibrações diferentes que vai sentir. 5º mês. O perispírito está completamente anexado ao feto. As vibrações da mãe já ficam registradas no espírito do feto. Então aqui mais do que a gente estava falando sobre a experiência do psiquismo do feto durante a gravidez, aqui no 5º mês se torna bem importante, né? E aí, uma vez a gente estava pensando, será que o espírito, às vezes, então, ele sabe que ele vai ser abortado? Então, depende, né? Então, olha aqui, né, como ele ainda não está completamente adverso ao que está acontecendo, ao movimento que se está acontecendo ao redor da gravidez, então, sim, muitas vezes ele sabe. A explicação está nesse aspecto espiritual que ele ainda está ali vivendo durante a gravidez. 6º mês. Suas energias são renovadas em positividade, esquecendo-se de seus karmas. Chance de recomeçar do zero sua vida carnal. Então aqui eu acho que o véu do esquecimento fica mais, né, tampa mais ali. Agora esquece, vamos colocar um reset ali, vamos começar, esquece todos os traumas, todos os problemas, todos os seus karmas, de tudo que você aceitou enfrentar nessa encarnação, vamos começar do zero, é uma nova vida. Então é mais ou menos nesse período. 7º mês. O espírito tem ligeiros momentos de lembrança do seu passado, ficando tudo temporariamente esquecido. Reforçando o 6º mês. 8º mês. O estado mental dos pais continua exercendo grande influência no processo reencarnatório desse espírito. Então a gente, né, mentalmente, os pais, a família, todos em volta daquela gravidez continuam exercendo ali influência. E o último mês. 9º mês, pronto para o nascimento, os pais assumem a tarefa de educadores que lhes foi confiada por Deus. Aí aqui começa o trabalho, né? De educar para a vida inteira, assim como nós fomos educados um dia. Fala, Blu. Se, como foi dito no início,
tem o psíquico bem separado, apesar do corpo estar junto? Sim. Por que então que tem essa grande influência? O psiquismo separado no sentido assim da bagagem espiritual. É um espírito completamente à parte, que não tem nada a ver com a mãe, não foi a mãe que criou aquele espírito, ela não faz parte. Então, talvez a palavra não seja psiquicamente separado, é o que o espírito tem o seu próprio psiquismo, e a mãe e o pai têm o seu próprio psiquismo. Não, então, contribuindo para essa formação desse psiquismo que já existe. E aqui na influência é que, embora o nosso psiquismo já está formado, mas ele é sempre influenciado por traumas que a gente tem nessa vida, durante a gravidez, em vidas passadas. Então, o nosso psiquismo é formado das nossas experiências, das nossas lembranças, das nossas bagagens. Então, o espírito reencarnante tem o seu, que é influenciado pelo pai, pelo da mãe, pelo da avó, das pessoas que estão ao redor. Assim como eu e você hoje, nosso psiquismo ainda pode ser influenciado por traumas que possam vir a acontecer nessa vida ou experiências marcantes. Então, uma influência normal, como todos nós temos. Exatamente, é uma influência normal. Então, a gente sofre isso. Então, durante a gravidez, é interessante a gente saber disso, porque como a gente não sabe, né, vive a gravidez. As minhas foram planejadas, foi tudo bem, mas de acordo com o que a gente passou, as experiências que a gente teve, como que ela foi, nunca pensei que o neném pudesse sentir. Então, agora estudando a parte espiritual faz sentido. Por quê? Porque ele está ali, né? Está junto, está conectado. A gente capta a vibração. A gente não capta a vibração um do outro hoje em dia. Às vezes você está perto de uma pessoa, não foi legal, ou então foi. A gente tem. Então, esse é o psiquismo atraindo as vibrações um do outro e absorvendo. Então, próximo aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os fatores que levam ao aborto. Então, eu preciso que vocês falem. O que vocês acham que leva uma pessoa a pensar no aborto? A fazer? Desespero. Medo de não dar conta. Medo de não dar conta. Não ter o parceiro apoiando. Não ter o amparo, parceiro apoiando. Muito jovem. Muito jovem. Fator financeiro. Fator No financeiro. desespero tudo isso, mas Sim, não é? Fator financeiro, né? Às vezes a pessoa não tem nem como se sustentar, como que vai sustentar outra criança. Estupro, né? Um estupro, né? Um trauma muito grande para a mulher. Às vezes ódio, né? Ódio. Meu primo engravidou uma menina com 15 anos. Se não fosse meus tios, eles falaram, não, vai abortar. Criaram como se fosse filha dele. Só que depois que ele chegou numa idade adulta, e a filha sempre soube que era filha dele, não era irmã, aí eles começaram a ter um relacionamento. Então ficou quase como se tivesse o Marcão. Ficou quase como se tivesse ele tentando agora, mais velho, que ser pai, e o avô com o papel de pai. Então ela sempre teve quase que 2 pais depois e a avó também. Mas aí agora a gente pensa no Marcão. Ele tinha 15 anos, será que ele ia dar conta sozinho? Se não tivesse os pais ali para ajudar? O que ele... Passar pela cabeça. E se tivesse os pais que não tivessem o entendimento espiritual, né, para compreender, ou esse amor, né, que fala, não, nós vamos evitar que tenha o amor. Porque muitos pais também desconhecem isso e fala, inclusive pode até dar força para que aborte, né? Fala, meu filho é muito novo, tem uma vida pela frente, tem, né? Não deixa. Às vezes até os pais é o que influencia aquele jovem, né? Ou aquela jovem. Não, você não está preparada para isso. E no caso do homem é até diferente da mulher, né? Você vê no caso dos meus tios, fazendo essa pressão para que tivesse, imagina os pais da menina. Porque a menina que vai mostrar para a sociedade toda com 15 anos aquele barrigão, que vai para a escola com aquele barrigão, e todo mundo fala, nossa, olha isso. O menino até está meio que ileso disso tudo. Foi relatado em um filme, né, Deixa-me Viver, que o pai fez com que a filha abortasse. Na verdade, eu acho que ela não queria, mas a influência, o pai não, você não vai... Exatamente, essa vergonha eu não vou passar, a sociedade, né? Então, diversos. Quando eu trabalhava no Labor and Delivery, a gente via muito casos também de surrogate, né? Que é quando... Não é de surrogate, não, é de adoção, né? Que as pessoas vão lá para adotar os bebês na maternidade. E eu me lembro dessa garota que tinha 16 anos de idade, ela teve um neném. Então, por alguma razão que eu não sei, que eu não conhecia,
não abortou, teve um neném, só que a mãe não deixou ela ficar com o Ai, que neném. desgraça. Então eu me lembro no hospital, eu tive um momento com ela sozinha lá no nursery, e aí estavam vindo os pais adotivos a pegar a criança. E ela, lagriminha só descendo, assim, ó. E ela só tinha 16 anos. Aí veio o pai e a mãe, né, eles tinham grana, assim, parecia, sabe? Austérios, e não deixavam nem ela pegar a criança e entregar a criança, assim. Então a gente tem de tudo, sem julgamento, a gente não sabe, né? Essa família, o que foi, então tem diversos fatores. Você ia falar alguma coisa, dona Zira? Sim, levam ao aborto quando sabe que tem algum problema físico. Com certeza. Então, decide. Falha de métodos contraceptivos também, no caso que Falhou. você falhou e aí você também não queria, você tomava conta para não ter e aí falhou, né? Então isso já começa a mudar a nossa perspectiva de entender que nós somos seres humanos, né? Que não é porque simplesmente, vou fazer esse xixi. Na maioria das vezes existe um motivo, e esses motivos que a gente falou, que todo mundo falou aí, são motivos desafiadores, são razões difíceis, né? Então uma gravidez, quando ela é planejada, ela pode ser linda, é maravilhosa, mas quando não é, né, pode ser um momento de grande angústia, de grande tristeza, de grande desespero. Pode ser um fruto, como ele falou, de uma violência sexual, que é um trauma imenso, né, para a mulher, imagina, né, compreender como é que isso daí vai afetar a vida. E também, como a Dona Zira falou, uma criança que vai nascer com problemas gravíssimos, com desabilidades, com coisas assim. Então a gente não pode fechar os olhos diante desses desafios que acometem o ser humano quando a gente traz essa perspectiva do aborto, né? Sem explorar esse lado também. Então são os desafios que realmente levam a gente ao desespero. Né? E você acha que, como aqui nos Estados Unidos, né, você pode fazer aborto, é legal, você acha que esse é um fator que leva as pessoas a abortarem mais? Acho que não. Eu acho que a legalidade, inclusive, né, é quase um outro capítulo para a gente conversar, mas quando a gente fala sobre a humanidade, a gente vai evoluindo nas leis, né? São as leis dos homens que a gente cria quando feita na nossa sociedade. Mas em termos de estatística, né, tem muito embasamento dizendo que é melhor ser legalizado para que a mãe, então, faça um aborto seguro e não morra e não tenha problema de saúde, enfim. Mas também a gente tem que pensar que existe toda uma logística de business, né? Que o aborto é algo altamente lucrativo, no sentido de que 10 minutes você fez, está dando, entendeu? É óbvio que também tem, né, as non-profits que fazem de graça e tudo isso, mas eu acho que é uma decisão que quando a mulher toma, a família toma, quem seja que está envolvido, vai fazer tendo legalizado ou não tendo legalizado, né? Então, talvez sim tenha uma influência de que não é tão difícil. Talvez uma pessoa que não tivesse a facilidade de fazer, de ser legalizado, não fizesse porque não teve recurso, ficou com um pouco de medo de fazer, de dar alguma coisa errada. Mas, então é difícil dizer assim, estatisticamente falando, o risco para a mulher fazer quando é legalizado também existe. Talvez até na mesma proporção. Eu queria colocar outra coisa também. Não sendo contra ou a favor, mas quando a gente legaliza algo, às vezes a questão da polêmica diminui o questionamento, principalmente quando não existe espiritualidade na sociedade. Então, isso é um ponto. Sim. Então, tem várias assim, ramificações que a gente pode explorar desse lado da legalidade, mas a principal, quando a gente vê bem, falar sobre a lei do aborto sendo legal ou não no país, primeiro é o fator que é menos risco para a mulher, porque, né, tem muita mobilização no sentido, olha, morreu porque não tinha médico, porque não tinha atendimento. E também o fator de que a mulher do direito é dona do corpo, né? Então essas são duas bases, assim, foundations, bem fortes, né, de como da lei, assim, para apoiar essa lei. E aí quando a gente fala do corpo, então a gente abre um parênteses e fecha um parênteses. Eu acho que a gente vai terminar essa palestra amanhã. Tá? Parênteses, a gente vê que quando a gente pensa, então eu estou falando como mulher, dona do corpo. Então a gente viu nos slides anteriores que a gente não é necessariamente dona do corpo.
corpo, né? Nós somos hospedeiras, Deus, o nosso corpo é emprestado por Deus para a gente viver essa encarnação, porque se a gente fosse dono 100%, a gente teria o poder de decisão para muitas coisas que acontecem no nosso corpo, e de envelhecer, de ficar doente, de até morrer, que a gente não tem controle. Então não é uma coisa onde a gente tem 100% de controle. Mas diante se materialmente, na visão materialista, a gente fala, não, a gente também é dona do nosso corpo para várias coisas, né? Em quem vai tocar o nosso corpo, em quem que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer. Então sim, a gente tem um ownership, mas o dono realmente do corpo, a gente sabe que é um empréstimo da divindade. É isso que a gente aprende dentro da doutrina espírita. E digamos que a gente então traga para um lado materialista, eu sou dono do meu corpo, mas aí não é dono daquele corpinho que foi formado. A gente já viu isso, que a gente não é dono, né? Então, às vezes a gente se perde nesses valores que ainda existem na sociedade e a gente realmente se acha dono, quando no fundo, do que a gente é dono? Das nossas conquistas, da nossa bagagem espiritual, dos nossos aprendizados, dos nossos erros, porque esses nos acompanham aonde quer que a gente vá, incluindo no mundo espiritual. Quando a gente for para o mundo espiritual, a gente leva o corpo? Não. Ué, mas a gente não é dono? Vou esquecer? A gente não leva o carro, não leva a casa, não leva o corpo, não leva o filho, não leva nem o que a gente acha que a gente é dono. O que a gente leva? É o nosso conteúdo espiritual. Então, disso a gente é verdadeiramente dono. Desculpa, eu só queria acrescentar que eu acho também é importante a gente ter a consideração de, apesar de ser espírito, apesar de ter isso tudo, a gente ainda vive num mundo que é aqui no 3D, a gente vive na matéria. Sim. Então a gente tem que saber, como você estava falando das leis também, ter essa balança, né? Ter esse equilíbrio. Sim, ok, a gente até certo ponto não é dono do corpo, mas a gente também é. Porque nessa experiência humana, sim, nós somos. Né? E apesar de ser um veículo, apesar de ser uma roupa, a gente ainda fala que é nosso. Você não fala que seu carro é um veículo. Seu carro é teu carro, né? Apesar de não ser um carro. Enfim, tem essa questão da gramática, várias coisas que entram no meio, né, do dizer da palavra. Mas era só isso mesmo que eu queria dizer. Não, certamente. Então a gente vive no mundo material, a gente tem esse senso de ownership, mas quando a gente está fazendo uma reflexão ampla e a gente está pensando em nós como seres eternos, para que nós estamos aqui, aí a gente começa a talvez ver também por outro prisma, mas a gente não pode negar, né, que a gente está num corpo material, que hoje nessa vida é meu, né, que a gente pode se sentir assim, e também que tudo isso aqui são sentimentos e são situações que a gente vive porque a gente está encarnado. A gente também não pode deny, né, tudo isso daqui que acontece na nossa sociedade, né, que é o que a gente vive, a gente está exposto. Mas ainda sobre o livre-arbítrio, a gente escolhe as experiências que a gente quer fazer, que a gente está contando nessa vida, a gente não está tão evoluído para compreender tudo. Então a gente pode, de repente, não querer essa experiência. Exatamente. Não dá conta, ou querer definir lá, mas quando chegou aqui, não. Não dou conta, não vou fazer. Verdade. Mas, olha aqui, desinformação sobre as leis da espiritualidade. Então a gente traz que, especialmente, sem a crença da vida eterna, sem a noção de causa e efeito, a noção da reencarnação no sentido de necessidade para reparar e evoluir, aí o aborto faz sentido, começa fit nessa fecha, porque aí a gente vai analisar só o lado material, não tenho condições de criar essa criança, vai estragar a minha vida, vai ser sozinho, que tipo de vida eu vou dar para uma criança, não vou nem poder dar uma vida boa. Então, quando a gente olha só na ótica materialista, a gente compreende por quê que às vezes a gente vai tomar essa decisão. Então, a gente vê também que existe, né, essa parte da espiritualidade que a gente ainda não acoplou a isso. Então, o ser humano, pela nossa característica de ainda ser espírito imperfeito, a gente está aqui para evoluir, a gente ainda não vive em comunhão com as leis divinas e com a espiritualidade para conseguir fazer uma decisão dentro desse aspecto também, né? Então é ainda da nossa natureza, mas as consequências dos nossos atos acontecem e existem independente de sabermos ou não sobre as leis divinas, né? Então isso é importante a gente compreender. Mesmo que a gente desconheça a lei divina, ainda a gente vive a consequência do que a gente causou, do que a gente decidiu.
Então, rapidamente, quais são os tipos de abortos que existem? Nós temos 2 tipos, basicamente. O primeiro é o aborto provocado, né, onde a mãe decide ou é compelida a interromper a gravidez. Então, a gente chama ele de provocado. E o espírito é como se ele recebesse um choque, porque ele é abruptamente desligado do corpo. É muito parecido com um desencarne em acidente. E tem onde o espírito desiste, que normalmente são os abortos espontâneos, onde o espírito não se sente preparado, fica com medo da prova, desiste, né? Não vou, deixa quieto, vai ser muito difícil isso daí, não, vou não. Desiste da prova, né? Pula do barco, pula fora. Né? Então lembra que os laços ainda são fraquinhos, então o espírito também desiste. Outras vezes era uma prova para os pais, ou então, às vezes, era um espírito muito inferior, que a sua vibração desorganizou a estrutura celular. Ou então, a mãe, que tem uma recusa muito, muito grande, porque não sabe que espírito está vindo, também desorganiza essa organização celular, biológica, física, e o aborto espontâneo acontece. Então, é provocado ou espontâneo. Isso. Sim, pode falar. E naqueles casos em que acontece a gravidez, mas nunca é gerado um feto. Que as pessoas falam que a mãe às vezes pensa que está grávida e é uma gravidez psicológica, mas o corpo em si ele gera todo né, a casa para o feto ali, mas nunca gera o feto. Nesse mundo espiritual, seria um caso desse segundo tipo de aborto, onde talvez em algum momento o espírito desistiu? Não. São 2 coisas, né? Então tem quando o espírito está acoplado ali logo após a concepção, ele está acoplado ao corpo, como a gente viu lá desde o momento, aí ele tem ainda noção, lembra que a gente viu dos meses, tem noção, ele sabe ainda, lembra da bagagem, sabe como vai ser essa vida, aí ali ele desiste e saiu. E eu li também que tem às vezes a mãe, quando quer muito ficar grávida, então o nosso pensamento é muito poderoso. Então existem casos onde você vai fazer teste de gravidez e está positivo e você realmente não está grávida. Então é quase como se a gente criasse essa atração do espermatozoide no óvulo, aí há essa junção, começa ali um processo biológico apenas, mas não tinha um espírito. O espírito não estava ali para aquela encarnação. Então aquilo ali, óbvio que não vai vingar e o negócio depois acaba. Então de todos os casos que a gente escuta de gravidezes como essa, que tipo era, mas não era, então não tinha ali um espírito, realmente é algo somente biológico. E às vezes isso acontece por essa atração física e o aparelho reprodutivo, de alguma forma a gente exerce vibração ali, onde o negócio começa e logo depois se desintegra. É tão forte isso que tem mães que adotam que elas conseguem aumentar. Porque de alguma forma aquilo ali o sentimento de mãe, são tão fortes. Então, o nosso pensamento é muito poderoso nesse sentido. E dependendo do que for colocado ali, eu li que a gente cria essa atração para que biologicamente aconteça. Não é uma coisa que perdura por muito tempo, mas que não tem um espírito ali. Não é uma gravidez de verdade. É só biológica. Mas trazendo o ovo cego, qual é ovo cego? Quando há a fertilização, mas não se forma um embrião no útero. Qual é o significado do espiritismo? Como assim? Há a fertilização, mas o embrião não se forma? Não. E aí o que acontece? Aí tem um aborto espontâneo. Então acho que é essa a explicação. Se houve a fertilização e ali não houve formação, então eu não sei até que ponto era o espírito com essa, com a vibração, tudo que a gente viu ali, que o espírito pode desistir da prova, ou que não era, desorganizou a coisa celular que estava ali acontecendo e ele se desintegra. Mas o que a ciência explica é que realmente por algum problema genético, né, na hora da fusão ali não ocorreu a segunda parte, que seria a formação do embrião, mas o corpo está com o seu processo normal, né, por um problema genético seria. E a minha dúvida realmente era essa, se em algum momento houve alguma conexão, desconexão espiritual. Então, mas você está falando de um êmbrio ou de um corpo formado? Não, o ovo cego,
Eu fiz de anatomia do feto. Então explica. Então, o ovo cego, existe a fertilização, só que o embrião não é formado. Sim. Mas aumenta o hormônio, você se testar, está Teve positivo. divisão celular. Não, não existe. Não teve nenhuma divisão celular, só teve Não, só fica Mas não fecundado. começa ali. A minha pergunta é, em termos de espiritismo, qual é a proposta disso para a pessoa? Você faz um ultrassom e aparece como se tivesse, só não tem nenhum feto lá dentro. Exatamente. É isso, né? Então tudo se forma, o corpo da mulher muda todo o hormônio, faz ultrassom, tá ali, a casinha, né? Mas nunca gerou, nunca formou. Vai chegar uma hora que vai haver um aborto. E após, realmente isso, após, se a mulher sabe que não tem nada ali, o corpo dela automaticamente, alguns dias, já começa a expelir. Pode durar umas semanas até. Demora. Então, pelo que eu li, depois eu posso ver passar para vocês com uma detalhe, porque eu estava lendo tantas coisas, isso não foi uma coisa que eu li profundamente, mas o que eu li era isso, que houve ali, pela mulher, biologicamente mesmo falando, a atração, a formação, mas não tinha um espírito ligado. Então, o aborto espontâneo ocorre quando o espírito desiste, no caso dele estar ligado, né, uma outra situação, ou então o aborto espontâneo que nem existia um feto, né, que nem existia, que deve ser o embrião, não existia essa formação, que não se brigou, e aí não tinha, porque quando a gente sabe que fatores genéticos e tudo, a gente tem, né, vários tipos de crianças com problemas genéticos nascendo. Então, quando é para nascer, o fator genético vai vir. Então, se tinha um espírito conectado, ele vai vingar de uma forma ou de outra, a não ser que seja esses casos que a gente está falando. Então, nesse caso, parece que nem houve ligação do espírito com isso. Foi algo mais biológico do corpo ali mesmo. Desculpa, achei de perguntas difíceis, mas eu queria fazer mais uma. Vamos ler um pouco mais sobre isso antes. Gravidez de alto risco, quando a mãe já sabe que por um problema genético o filho pode não nascer, ou ela ou a criança. E aí, nessa hora, assim, guarda essa pergunta que a gente vai ter um slide sobre ela. É decidir, assim, a minha vida ou a vida Tem mais 2 slides, a gente termina com esse daí. Então tá, vamos falar, a gente só tem aqui mais 2 slides, 3. O que a gente precisa? Para que a gente precisa renascer? Para quê? Ué, não pode evoluir lá no mundo espiritual, não? A Terra sombrear a cabeça? Não nos cristãos, não precisa reencarnar. Precisamos, não, é isso que eu ia falar, porque aqui ainda é um processo muito mais precisa. Então, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos é: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem que Deus nos impõe para nos fazer progredir. Então, como o Ivone falou, no nível que nós encontramos, nós ainda precisamos reencarnar aqui na Terra para poder progredir, de acordo com o nosso nível. Então, para que a gente precisa renascer, para a gente evoluir, e essa é uma imposição divina, de misericórdia divina, para que a gente possa então progredir. Né? E como é que a gente faz esse planejamento? Então, a gente viu o quê? A gente precisa renascer, senão a gente não evolui. Então, como é que a gente faz esse planejamento lá no mundo espiritual para a gente renascer? Ou então a gente fala assim, aquele casal tá querendo engravidar. Vou pular lá dentro daquele embrião, é agora que eu vou, que eu preciso renascer. Vamos pular primeiro. Ou então, estão ali, estão fazendo coisa sem camisinha, eu vou aproveitar a oportunidade. Vou pular lá, vou me dar bem, vou nascer. Isso é impressionante, né? Eu tenho casais amigos que tentaram por anos não conseguir. E pessoas que se encontram uma vez só com. Então, que planejamento que ocorre? Como é que a gente faz? É assim? É nesse pulo do gato aí? Se deu bem, eu vou primeiro? Como é que é? Então? Um grande planejamento, né? Grande planejamento. Com todas as necessidades do espírito, laços familiares, às vezes afinidade, ou contrária, né? Tendo uma necessidade de resgatar, pode ser um inimigo grande, pai que já tirou a vida do filho. Quem planeja? Vice-versa. Quem planeja isso com a gente? Só a gente? Eu acho que a espiritualidade maior, né? Os espíritos vão auxiliando, então, inclusive nos fala que às vezes a gente até pede que nossas provas sejam maiores do que que eles deixam a gente vir, mas eles falam não. Nos ajudam a escolher. Escolher porque sabe que você pode cair muito, se você escolher muito difícil.
difícil, ele sabe que você pode De acordo com os nossos ombros. Isso. Tem fila, Ivone? A gente tem que entrar na fila Isso aqui é Principalmente fácil. Não é fácil não, Eles falam que Não é fácil, na não. Terra Eu tô falando que não é fácil. Não é, principalmente agora, por causa da Espíritos, da negociação. espíritos. Negociação, todo Precisamos, planejamento, é tem fila, não é fácil. E eu sei também, a pessoa fica tão desesperada para querer ficar grávida, acaba fica tão estressada e não consegue. Aí adota uma criança, fica grávida. Eu conheço uma opção de história. E eu gostaria de dizer mais algo assim, que eu acho que é para todos nós refletirmos, porque hoje na sociedade, não sei se todo mundo percebe que aqueles pais que estão melhores financeiramente não querem ter mais do que 1 ou 2 filhos. E às vezes, no passado, eu julgava muito quando eu vi uma família muito pobre enchendo a casa de filhos. Mas hoje eu agradeço aquela família, né? E claro, como a gente faz esse tipo de arrecadamento para ajudar esses nossos irmãos, porque aquele pai, coitado, que não tem nem o que dar de comer, mas aceitou um daqueles espíritos que estão desesperados para descer a terra, né? Somos todos assistidos, né? Graças Então, a Deus que a gente tem vias de vir ao mundo, porque a gente precisa renascer, porque não é fácil, tem fila, tem planejamento, tem tudo isso daqui. Né? Então, o que acontece, havia a pergunta 357, que consequência que tem para o espírito, então, quando o aborto ocorre? Uma existência nula, né? Que ele vai ter que recomeçar. Mas aí tem um catch. Então, tudo isso que a gente falou agora, que é planejado pelo espírito, ele entrou na fila, ele planejou, não foi fácil, teve toda uma estrutura organizada para que ele pudesse vir, anulou. Então, isso que é nulificado, todas essas aspirações da encarnação que ele precisa, senão não estaria vindo. Né? Tem até aquela frase que a gente escuta, até falei isso antes. Só tem um tabu com a morte terrível. Reencarnar é muito mais difícil. Com certeza. Então aqui o espírito perdeu a oportunidade de continuar o seu estado, né, a sua jornada evolutiva. Muita chance. Então é como se nós disséssemos assim para o espírito: vai encarnar agora não, volta para o mundo espiritual. Aí o espírito: não, mas peraí, olha, demorou tanto para planejar, para fazer tudo isso, para juntar quem vai ser meu pai e minha mãe, já tem até com quem que eu vou casar e tudo certinho. Não, faz isso depois, planeja depois, volta para o mundo espiritual, agora não. Agora você não vai vir. Então a gente, né, quando o aborto ocorre, existe esse decidir, né, que a gente faz, e quando a gente fala da gente, é todos os envolvidos. Não vamos colocar só na mulher. Tudo bem que a mulher está com a criança no ventre e ela que vai ter ali a palavra final, mas às vezes ela não tem palavra final, não. Acontece, né? Então a gente vamos tirar assim, o holofote da mulher e falar como um conjunto, são vários partícipes que existem, né? Então decidir, então a gente decide que aquele espírito vai esperar, que a gente vai atrasar um pouquinho a sua jornada evolutiva. E aí tudo isso que a gente aqui falamos, né, que nós falamos, vai ficar então nulificado. E aí quais são os sentimentos que esse espírito abortado pode ter diante disso que a gente já falou? Então, primeiro, vai desse daí. Primeiro, pode compreender. Pode ser um espírito que era afim, um espírito que é nosso amigo, que às vezes filho, né, nosso amigo, já foi pai em outra vida, agora vai ser filho, enfim. Tem aquele amor que une, afinidade. Ou então é um espírito que mais evoluído, que veio para ajudar aquele casal, aquela família, ele compreende, ele perdoa, ele, poxa perda de vida. oportunidade. Ele fala, poxa vida, né? Não me quis, mas tudo bem, ele entende, vê que a gente é criança, que a gente está aprendendo, mas ele perdoa e aí ele recomeça o processo, ou então, não, o projeto fica guardado e eu vou na próxima, ele não fica com raiva, quando é um espírito afim. Ou então um espírito evoluído que estava vindo para ajudar. Mas às vezes não é assim. Às vezes a gente sabe que a gente vem aqui para lavar roupa suja. Então aí a gente vem, às vezes é um espírito que vai se rancor, que vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, vai ficar com rancor. Era um credor, a gente estava devendo para ele essa oportunidade, aí a gente vai e corta. Ou então a gente concordou, a gente fez um acordo, aí a gente descumpriu. Ou então era um espírito
que não é dos melhores, né? É um espírito que ainda está inferior, ficou com raiva, não quer saber que ela não podia, que ela estava com medo, desespero, que o pai achava que ia arruinar a vida dela. Não quer. Então, aí o que acontece? Se liga aos envolvidos no aborto de maneira negativa, que é o que a gente sabe e a gente entende por obsessão. Então a gente já está explorando um lado do que pode acontecer, não é uma coisa completamente naive, que não tem consequência. E aí a gente traz para um outro lado, vou tentar terminar aqui rapidinho, que é agora quais são os sentimentos para os envolvidos. Então, envolvido a gente está falando da mãe, do pai, dos aborteiros, né, que trabalham com isso. E sem nenhum julgamento. Às vezes a gente acha que está fazendo certo. É muito difícil a gente ter uma postura de julgamento quando você realmente acredita que você está ajudando aquela pessoa. E às vezes não é com a intenção de ajudar. Cada um com o seu mind, com o seu coração, com as suas intenções. Mas a gente está falando de envolvidos. Existem muitos casos, muitos distúrbios psicológicos e emocionais em aborteiros, de tanto que viram. Então imagina se você fez isso centenas, milhares de vezes e de repente você tem esse insight que não deveria. Olha quanto. Entendeu? Então é a bagagem de cada um. Se você é um médico, igual aqui você pode fazer aborto. E os médicos vão fazer aborto porque eles estão na profissão deles. Vão fazer. Eu fico pensando nisso. Igual mas sempre tem opção. Um soldado que vai pra guerra, opção. Né? A gente tem opção. A gente tem opção. Exato. Eu já tive essa opção e eu falei, eu não posso fazer isso. Ela falou, como assim? Não, é para ajudar a pessoa. Eu entendo, não julgo, corra tudo bem, que Deus abençoe vocês, mas eu não consigo fazer. Como nurse, eu não consegui fazer, assistir. Entendeu? Então a gente tem opção. Né? Então, mas assim, trazendo um pouquinho para o lado da mulher, né? A presença de um filho é um convite à maternidade. Então, quando a gente recusa isso, seja por qualquer motivo que a gente já discutiu aqui, existe um drama psíquico que ocorre. Então, a mulher, ela se autopune, e a gente está falando isso baseada em inúmeras estatísticas, não trouxe estatísticas, mas pode vir que é inegável a estatística que tem, quando esse processo de autoculpa, de punição que a mulher faz dela, né, com o aborto. E a gente vê que o instinto maternal existe até nos animais. A gente não vê? O que é? Chega perto de uma ursa com cabezinhos, de uma leoa, de um passarinho. Você já viu um passarinho tentando proteger os ovinhos dele? Aí vem um pássaro grande e ele tenta, nem tá vendo que pode, né, matar o passarinho pequenininho. Então esse instinto maternal existe na gente, incluindo nos animais. A gente vê, né, isso nos animais é muito claro, então na mulher também. Então instintivamente, quando a gente faz um aborto, a gente está andando na contramão desse instinto que já é inato na mulher. Né? Então esse movimento na contramão revela, transforma, gera esses transtornos psicológicos. É como se a gente tivesse uma escuridãozinha no nosso subconsciente, mesmo quando a gente não tem consciência. Então, às vezes você está de bem, você fala, não, eu fiz, eu precisei, eu entendo porquê, eu fiz bem, essa criança ia sofrer, está tudo certo. Você acha que não tem nada ali, mas tem. É que você ainda não despertou, no momento certo, aquilo vai despertar. Mas sem consciência, aí às vezes a pessoa tem depressão, mas não ligou que era por causa daquilo, ou ansiedade, ou desenvolve algum tipo de transtorno emocional, mental, mas não ligou exatamente sobre aquilo. Então, várias terapias que se faz, acha a causa que vem daqui. E isso vem por causa disso, dessa agressão ao nosso próprio instinto, né, de conexão com a divindade também. E o pai, é importante ressaltar que o pai ele se torna então um partícipe ativo desse processo. Tudo que acontecer com a vida do feto espiritual, espiritualmente falando, com a mãe, ele também vai ser responsável. Tudo que vier de decorrência disso, ele também vai ser responsável. Né? Então a gente desenvolve, né, muitos, a grande maioria, esse psiquismo de autoculpa, o transtorno psicológico e também um possível comprometimento do aparelho reprodutivo, porque dependendo do nível dessa autoculpa, pode desenvolver nessa vida ou então em vidas futuras, né, em vidas no
esse mundo espiritual, depois que você desperta e vê, né, que é lá que a gente faz o balanço das coisas que a gente fez muitas vezes. Então, o perispírito, ele pode ser, então, danificado nessa parte do aparelho reprodutivo, e aí pode ser que tenha dificuldades ou impossibilidade de ter filhos, homem e mulher, nessa vida ou em outras futuras. Então, a gente não pode se aprofundar muito, porque a gente já está passando muito tempo, mas só para dar esse overview das coisas que também acontecem. Então, não é uma coisa naiva. Aí aqui, a gente pode falar só um pouquinho para basicamente terminar a nossa palestra. Então, esse aqui é um caderninho de notas que todo mundo tem. Mistakes I have made. Os erros que eu cometi. Todo mundo tem esse caderninho. Se você não tem ele lá na sua gaveta e não está escrevendo, ele está na sua consciência. Então, a gente tem esse caderninho. Então, esse caderninho você tem. Todo mundo tem. Né? Então, aí a gente... Pergunta 358. Alguém lê, por favor. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Sim, pode ler. Há crime sempre que transgredes a lei de Deus. Transgredis? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então aqui a gente vai fazer uma breve pausa para falar sobre crime. Né? Essa palavra crime é uma palavra forte, pejorativa na nossa sociedade, né? Então, vamos entender que sempre que transgredirmos as leis divinas, a gente está cometendo um crime. Então, tira o teor pejorativo que a gente tem dessa palavra e vamos trazer para essa ótica de que quando a gente comete, quando a gente transgride, quando a gente sai da vivência com Deus, a gente está cometendo um crime. E quando que a gente faz isso? Quando que a gente sai das leis de Deus? Alguém que sai da lei de Deus ou está andando certinho? Sempre sai da lei de Deus. O tempo todo, com diversas situações da nossa vida, em centenas de situações, a gente se distancia da lei de Deus. A gente sai da vivência, a gente transgride a lei divina. Então, o aborto, assim como outras várias situações, é uma forma de transgredir essa lei de Deus, porque a gente tira, não minimiza. A gente não minimiza e a gente não coloca pano quente no aborto, porque a gente agora já aprendeu muita coisa. Mas a gente entende que é o crime, assim como vários que a gente comete durante a nossa encarnação. E que é o crime é esse distanciamento. Então, quando a gente lê o Evangelho no capítulo 3, o Allan Kardec fala que aqui na Terra ele é comparado a um hospital, a um presídio e a um sítio malsão. Ou seja, somos todos criminosos no setor de distanciamento das leis divinas. Então a gente está no mesmo barco. Então aí a gente já aprende a não julgar, a gente já entende por quê, né, que não existe, não tem que existir, que nós todos somos equivocados da lei divina. Então o aborto, por outro lado, pode ser um grande despertamento, esse autodescobrimento que a gente faz para dentro de nós, né, de saber quais são os elementos interiores que existem em nós. Então o mais importante é a gente ver a intenção. Qual foi a intenção que levou isso? Esse é um importante elemento para a gente identificar, porque a gente precisa identificar a intenção para a gente identificar o crime, para a gente colocar a reparação no lugar certo de tudo que a gente fez. E hoje a gente está falando sobre o aborto específico. Então foi o quê? Faltou coragem para cuidar de um filho, faltou fé de saber que tudo ia ficar bem, a família que pressionou e a gente não teve coragem, não quero estragar meu corpo, não quero perder minha liberdade, não quero tantas coisas. Então a gente dá um mergulho no motivo, na intenção. Tudo na vida é intenção. O que a gente tem ali no nosso coração, e aí a gente vai encontrar o nosso crime, entre aspas, e vai então encontrar o fio da meada de como a gente vai reparar as coisas que a gente já fez, né? Então a gente precisa entender isso. E a doutrina espírita ensina a gente então a ter um olhar amplo, a não ser pequenos, né? A gente expande
do nosso conhecimento através de tudo isso, entendemos que todos erramos na Terra, que todos nós ainda temos o mal, prevalece dentro da gente, ainda predomina, e que o mais perigoso de tudo é a gente não enxergar os nossos próprios erros. Porque quando a gente não enxerga os nossos erros, a gente deixa de extrair aprendizado, a gente deixa de buscar a reparação e a gente deixa de se transformar moralmente em pessoas melhores. Então isso daí faz parte. E a sua pergunta finalmente chega aqui no último slide. Existe uma excludente dentro do Espiritismo. Você quer ler pra gente a pergunta e a resposta? Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, essa é a excludente que a gente vê dentro do livro dos espíritos, né? Dentro da visão espírita. Em caso de risco para a mãe, é melhor às vezes sacrificar a vida que ainda não começou o seu processo reencarnatório evolutivo do que a que já está no processo, né? Então, isso daqui é a única excludente que a gente tem dentro da doutrina espírita, no caso onde o aborto é compreensível e tudo, né? Então, muitas vezes isso daqui constitui provas para o espírito reencarnante, que não vai poder nascer, porque senão a mãe morre, ou então constitui provas para os pais, que quer muito esse espírito, mas não vai poder ter, senão ela morre. Então, também tem ali um âmbito de provas que pode estar incluso nisso daí, mas dentro da doutrina espírita é preferível dar a vida à mãe. Fala, Carol. Tem uma dúvida. Sim. Sobre as crianças nativas hormônios, né? Aqueles, vamos supor, que já é sabido que não tem, são ancestrais. Sim, sim. Com a luz do espiritismo, como é visto isso, né? Já sabe que não vai ter uma vida. Sim, é uma experiência espiritual. Então, também o espiritismo nos ensina, né, na doutrina, que não deve se abortar um espírito, um corpo que está nascendo sem o cérebro, porque o espírito está ligado, o espírito está aprendendo. Então, é uma prova para o espírito, é uma prova para os pais. E eu tenho, inclusive, uma amiga que teve, quer dizer, a mãe da minha amiga, Ana Beatriz, que teve um filho que não tinha, e ele, eu acho que viveu ainda 6 horas, e morreu nos braços dela, era espírita, sabia disso, não abortou, nasceu e viveu poucas horas, era uma menina. Então, sim, existe o aspecto espiritual. E é isso, na dinâmica, então, do progresso, o importante é aprender, inclusive com os próprios erros. Então, a gente lembra da frase de Simão Pedro, em sua carta, que a Ivone adora, né, Ivone? Qual é? Simão Pedro, em sua carta, diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, é assim que a gente se redime dos nossos erros que a gente comete o tempo todo, incluindo o aborto, né? E a gente adora essa frase de Emmanuel, que ele fala assim: olha que lindo, a consequência em forma de dor só chega se o amor não chegar primeiro. Então, olha as oportunidades que a gente tem da reparação através do amor, né? Que nós ainda somos seres que erramos o tempo todo. Inclusive, quando às vezes a gente não tem o conhecimento, a gente não sabia, a gente está aprendendo. Então, para quem não prende-se na culpa, faz parte do processo. Agora você sabe. Agora vai ser mais difícil você fazer, mas vai ser mais fácil você se perdoar se você já fez. E você tem um ponto de você entender os seus desafios, né? Então, os crimes que a gente comete são quando a gente não está vivendo na lei de Deus. Então, como é que a gente repara? Volta para a vivência na lei de Deus, que daí a gente vai reparar, né? Então, o Espiritismo nos traz uma postura diferente. Errou? Conserte. Caiu? Levanta. Né? Não existe equívoco que a gente não possa consertar. Aí a gente lembra de quem? De Paulo de Tarso, que quando era Saulo, matou tanta gente, inclusive o primeiro mártir do cristianismo, né, Estevão. E depois ele se transformou em Paulo de Tarso. Ele se reergueu, sacou a poeira na mesma encarnação, se transformou nessa tocha viva, né, de transformação moral no amor. Então a gente lembra que essa é a proposta da doutrina espírita. E eu termino com as palavras do Dr. Alberto Almeida, que ele falou assim: ó, a justiça de Deus é
bondosa e é justa. Se agimos bem, podemos seguir. Se agimos mal, conserta e segue. Podemos seguir. Eu sugiro, Paulo Estevam, leia esse livro. É lindíssimo. Eu tenho um comentário. Que, como a gente, esse é um tema tão vasto que às vezes não se fala muito, mas hoje em dia, quem não é espírita principalmente, fica questionando qual é a utilidade de uma vida com problemas, né? Uma vida de algum feto, de uma criança que tem doença mental, mongolismo e tudo mais, e vários outros problemas. À medida que a medicina vai avançando, o screening do feto em relação a uma variedade enorme de problemas, né? De doença está cada vez mais accurate, e faz com que essa informação durante a gestação, os pais coloquem, principalmente os que não têm essa noção, fiquem na casa dizendo, será que a gente vai ter uma criança assim? Será que vale a pena? Uma vida dessa forma, né? E a gente não entende o que é realmente a importância daquele ser que está vindo com aquele problema para reparar para ele. Ele precisa vir daquela maneira. Foi planejado. A gente planeja. E às vezes a gente olha. E tem um livro, um filme, na verdade, que está na biblioteca, que mostra um caso muito interessante, que esse casal, agora, na vida moderna, queria ter filho. Mas o marido não queria de maneira nenhuma que fosse doente. De qualquer maneira. Então forçou ela a ter qualquer tipo de screening. E a espiritualidade que estava colocando esse ser para reencarnar, que era muito necessário, estava vendo que ele já tinha de cara já um recuo em relação a quem estava vindo. Ele queria abortar, já não queria. E agora até tem que ser perfeito. Ele não queria, muito tem que ser perfeito. E a mãe tinha essa vontade de ter, regardless. Eventualmente, eles têm a criança, o menino, e mostra. O pai se apaixona pela criança. A criança ela passa a ser a luz da vida deles. E no 5º ano de idade, o garoto pega uma meningite viral, bacterial, na área, e essa meningite deixa ele acamado, sem movimento, vegetal. E aí, aquele amor dos 5 anos, o pai se dedica àquela criança até quanto tempo fosse durar. E o Centro Espírita vai mostrar o que aconteceu dessa drama reencarnatória, o que era. Num passado remoto, a mãe namorava esse rapaz e estava pronto para casar, mas ela, na verdade... Posso casar agora com a dele. Ia casar com esse rapaz, que estava prometido pelas famílias, mas no fundo ela amava esse outro cara, que é o marido da vida atual. E na hora de finalizar o casamento, ela desiste e acaba acabando todos os laços das duas famílias que se uniram no casamento e vai com o amante, que era o marido atual. E o rapaz que foi abandonado no casamento, enfrenta os dois e fala assim, a culpa foi sua, e se mata na frente dos dois. Então, ele era o baby que precisava reconstituir o corpo. Então, você vê que a animosidade do pai pelo aquele reencarnante já era grande, porque já reconhecia especificamente como uma ameaça de outra vida, de um possível inimigo. Então, não queria de maneira nenhuma. Então, a espiritualidade tentando colocar ele para reencarnar como a mãe muito arrependida, porque ela, através da traição e tudo mais, ela sentiu como a culpa de ter feito. Então, ela queria o bebê regardless do que fosse. O pai não. Então, essa foi a maneira da espiritualidade colocar, foi preparar o perispírito dele, apesar da deficiência já no perispírito por causa do ato do suicídio, para que durasse 5 anos perfeito ainda, e depois daquele momento ele realmente não iria continuar por causa da planejamento realmente entrasse em vigor. Eu lembrei de uma outra história, que é curta, não é longa igual dele não. É assim, mas é muito boa isso daí, a gente retrata bem. Eu tenho um casal de amigos que teve uma filha e ela tinha talvez um autismo, não se sabe exatamente, mas é uma garota inteligente, não faz tudo, mas tinha alguma coisinha off. Então a mãe é psicóloga, o pai é muito intelectualizado, tem alguns PhDs, e ele falou, não, então fizeram tudo pela menina e tal,
E embora ela tivesse, né, tenha ainda uma vida normal e tudo, era meio que autista ali, tinha ali um pouquinho. Aí eles decidiram ter o segundo filho. Aí fizeram toda a escolha genética que você possa imaginar. Vão lá no microscópio, não, menino, acho que não escolheram o cor dos olhos, essas coisas não. Mas qualquer deficiência, qualquer cromossomo que tivesse errado, era para tirar. E tiraram. E aí fizeram. Então veio o óvulo, o espermatozoide perfeito, o êmbrio perfeito, tá tudo certo. E aí a criança nasceu. Adivinha o que ele tem? Não? Então é planejamento. Então mais um pé mais fundo no autismo, tem hiperatividade, ou seja, aquela escolha é do corpo, mas não adianta, é o espírito que vai animar aquele corpo. Então a bagagem espiritual vem. Então a gente tem que confiar em Deus, entender as leis da espiritualidade, cair, levantar a bola para frente, usar as nossas forças, pedir ajuda da espiritualidade e seguir vivendo, porque a gente precisa renascer. Então, gente, eu vou deixar só o Divaldo dar uma mensagenzinha, já é a nossa preparação do Paz. Quando ele acabar de falar, que é alguns minutinhos, a gente já vai direto para a câmera da Paz, tá bom? Então, obrigada, paciência, desculpa o atraso, mas vocês falaram muito também. Agora não culpar só a mim, não. Todo mundo queria conversar. Patrícia, aceito você como filha na próxima. Obrigada, Ivone, eu vou ver. Então, vamos lá, gente. O Espiritismo é essencialmente uma doutrina de consolação. Embora não anua com os crimes da sociedade, com os equívocos e os enganos, oferece a oportunidade da libertação. Quando Jesus esteve diante da mulher surpreendida no adultério, teve um cuidado muito grande de não a condenar. Liberando-a, também não concordou com o adultério. Simplesmente não lhe gerou uma consciência psicológica de culpa. Ora bem, se o indivíduo cometeu o aborto por esta ou por aquela natureza, naturalmente é um motivo próprio e básico para a sua justificação. Não obstante, havendo decidido no crime de interromper uma vida útil, o indivíduo tem a oportunidade de reabilitar-se. O primeiro passo, diz Allan Kardec com muita propriedade, é o arrependimento. O arrependimento constitui a porta que se abre na direção da renovação interior. Depois a expiação. Sofremos o efeito do nosso equívoco. E, por fim, a reabilitação. A possibilidade de podermos continuar a vida, dando ensejo a futuras reencarnações. Ademais, se por acaso esse ensejo não se nos depara, o bem que fizermos anula o mal que fizemos. Quantas crianças necessitadas de teto, quantos abandonados, quantos órfãos de pais vivos, quantos que necessitam da vida educativa. Se nós adotarmos emocional, carinhosamente, do ponto de vista espiritual, uma criança e a ajudarmos, estamos reabilitando-nos diante daquela criança cuja existência interrompemos na vida fetal. Então o Espiritismo enseja-nos a oportunidade reparadora, porque não existe delito que não encontre a sua forma de reabilitação. O aborto é crime, sim, mas também uma porta para o reconhecimento dos valores éticos, para o encontro com a verdade, para a autoconsciência. Se por acaso você se encontra, caro amigo ou amiga telespectador, nessa situação, recomece a vida com alegria, elimine a culpa, trabalhe, faça o bem e construa um mundo novo. Este é o caminho da verdadeira felicidade. Vamos para